Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao 21º podcast da Igreja Fé e Milagres. E o nosso primeiro intuito é levar Cristo Jesus a ser conhecido. E o nosso segundo propósito é chegar até a sua casa e que este podcast alcance o seu coração e a sua família. E no podcast de hoje eu trago uma pessoa muito especial. Além de ser um grande homem de Deus, é um amigo que eu tenho de muita consideração. Ele vem da cidade de Araguari e trago hoje Johnny de Oliveira Santos Alves. Ele é casado com Lorena Alves Oliveira Santos e pai de uma linda garotinha por nome de Melina Oliveira Santos. Ele é empresário, tem 34 anos de idade e, acima de tudo isso, um grande homem de Deus. Johnny, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É um prazer ter você no nosso estúdio Fé e Milagres para derramar sobre o nosso povo aquilo que você carrega de melhor, a presença de Deus. Amém, pastor. Obrigado aí a todos. É uma honra, né, estar aqui sentado aqui para a gente estar falando um pouco das nossas experiências com Deus, né? E eu fico muito feliz porque todas as vezes que nós nos encontramos, apesar de morarmos tão perto, Araguari e Patos de Minas, 220 quilômetros, mas nos encontramos pouco, mas todas as vezes que nos encontramos, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito e algo é conectado, até mesmo porque esse podcast aqui nada foi programado, não houve um convite com antecipação, te peguei no laço, mas o homem de Deus, ele precisa estar preparado em toda e qualquer situação. E eu tenho certeza que aquilo que você ativa na gente de ousadia, hoje também será um objeto de ativação na sua vida, um instrumento de ativação na vida dos nossos inscritos, participantes e também do nosso povo lindo da Igreja Fé e Milagres, porque eu sempre digo isso a você, que há uma unção de ousadia sobre a sua vida que é muito contagiante e vamos falar sobre isso. Amém, vamos pra cima, né? Acho que ousadia é o que move a minha vida, né? Eu sempre falo isso, né? A questão de ousadia e dependência de Deus, né? Então, vamos caminhar sobre isso. Eu fico aqui no decorrer da minha vida pastoral, exercendo ministério, aconselhamento, altar, viagens, ministrações, e tenho usado tudo que eu tenho no quesito ousadia e fé, derramando sobre as igrejas, principalmente sobre a Fé e Milagres. E eu percebo, Johnny, que ao longo dos anos, muitos que ouvem uma palavra poderosa deixam de receber algo da parte de Deus ou deixam de tomar posse porque a ousadia não está sendo usada, ou seja, praticada. Não está sendo praticada. E eu sei que na sua vida existem muitas conquistas, mas sei também que você é um excelente esposo, um pai, recentemente, um homem bem-sucedido profissionalmente, um empresário. E hoje eu quero que você conte para nós, conte para o nosso povo, das conquistas que ousadamente você teve e está tendo, como ontem você me contou uma, da parte de Deus, movido por uma fé sobrenatural. Antes da gente falar das conquistas, vamos embora, você tá em casa. Um ponto que o senhor falou é isso: as pessoas ouvem uma palavra, mas não a praticam, né? E é isso que eu tenho comigo. Que nem ontem a gente comentando Noé. Falando de Noé. Cara, Deus falou com Noé uma vez só. Faz uma arca. E ele fez. E as adversidades teve sobre a vida de Noé. Foi taxado como louco por inúmeras vezes. Mas mesmo assim continuou naquela palavra. E nós hoje recebemos palavras. Deus fala comigo, fala contigo, fala com nossos ouvintes. Só que as circunstâncias do nosso dia hoje nos impossibilitam de colocar em prática aquilo que Deus fala conosco. Em virtude de quê? Medo, principalmente medo. E muitas das vezes eu quero ficar sempre ouvindo a voz de Deus. Cara, Deus falou contigo uma vez, avança, caminha. É que nem eu sempre falo, cara, Pedro, eu tenho Pedro como, para mim é uma referência, Pedro. Porque Cristo bastava falar com ele uma vez só. E ele assim fazia. E por isso que Pedro é taxado como ousado e conquistou muitas coisas.
Foi o único para mim dos 12 discípulos que caminhou sobre o mar. Exatamente. O único. Ah, mas afundou. Mas foi. Mas foi. Dos 11, ficou 11 no barco. E eu falo, cara, eu não quero ser os 11 que tá no barco, eu quero ser um. Mesmo que eu afundo, eu tenho que entender quem foi a mão que me sustentou. Eu tô afundando, mas a mão que me ergueu novamente foi de Cristo. E é isso que a gente tem que ter, convicção. Deus falou contigo, avança, faz. Ah, como? Você não precisa entender como que vai acontecer, cara, só caminha. É que nem quando eu conheci o Senhor. Se eu tava fazendo essa igreja, e eu te perguntei, cara, como que tá fazendo? Tá investido? Eu falei, cara, eu só tô avançando, só tô fazendo. Tá devendo? Não, os boletos ficam ali, até pessoas ímpias passam aqui, pegam boletos e pagam. É o que eu falo, quando é do Senhor, a obra dele, ele sustenta. E na nossa vida tem que ser isso. Quando Deus fala contigo uma única vez, não precisa ele falar 2, 3, 4 vezes. Basta uma vez. Mas basta você ter o quê? Acreditar naquilo que Deus está falando. Falou, avance. Eu me lembro de um café que você me convidou para tomar com vocês lá na igreja Mevan, em Araguari. Apóstolo Douglas, né? Sim. Quem eu quero mandar um grande abraço. Eu não conheço pessoalmente, mas naquele culto... Vamos marcar nesse café. Precisamos, né? Naquele culto, num café de pastores, eu culto ele do lado dele. E eu me lembro que logo após o louvor, ele tomou posse do púlpito e foi ministrar uma palavra, e por sinal, uma excelente palavra. Uma palavra profética, ativadora. E eu lembro aí, inclusive usei aqui algumas falas dele no dia seguinte, que ele dizia assim: quando Deus não fala mais contigo, é porque ele está esperando uma resposta sua daquilo que ele já falou. Ele já falou. Então você começou dizendo sobre pessoas que querem ouvir Deus. E ontem, quando nós conversávamos sobre Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 13, Deus fala com Noé. E hora nenhuma nós encontramos Noé argumentando, questionando, pedindo recurso para Deus, questionando. Noé não reclama que não tem ferramenta, não tem dinheiro, não tem serrote, mas lá no versículo 22, a Bíblia diz assim: e Noé concluiu tudo conforme Deus lhe havia dito. Desde o tempo de Noé, ao longo da história e aos dias atuais, existem homens e mulheres que ainda movem em cima de ousadia, entendendo a direção recebida por Deus. Isso. Essa é a questão. A gente entender, cara, Deus falou comigo, vamos avançar. Ah, mas como vai vir um recurso? Não sei, vai vir. Como vai acontecer? Não sei, vai acontecer. É o que eu sempre falo comigo. Deus precisa falar comigo uma vez só. E sobre a palavra de Deus é o caminho. Na minha vida sempre foi tudo isso. Casei, você sabe. Morei 1 ano e 7 meses com a minha sogra. Não tinha recurso, desempregado, mas eu preferi casar em obediência para não pecar. E eu casei em obediência. Mas morei com a minha sogra 1 ano e 7 meses. Mas esse processo da minha sogra me ensinou muita coisa. Primeira coisa, depender de Deus. Porque eu não conseguia depender da minha sogra, que queria muitas das vezes me ajudar, e eu queria depender primeiramente de Deus. E Deus simplesmente, num certo dia, ele virou uma chave na minha vida. Você quer depender de mim, que você não me vê. Mas eu tenho colocado pessoas na sua vida para te ajudar e você não tem aceitado a ajuda dela. Como que você quer aceitar de um Deus que você não vê, se você não consegue nem aceitar de uma pessoa que você vê? Nisso virou uma chave. Primeira coisa, eu preciso depender da pessoa, que as pessoas querem ajudar. E depois eu dependo de Deus. E depois disso, eu comecei a caminhar com Deus. Minha vida foi uma roda gigante, pastor. Tava aqui e ela virou. Parecendo assim, a cara coroa. Na minha vida foi isso. E eu sempre falo isso comigo, com muita convicção. Tudo hoje que Deus proporcionou para mim e para minha família, não é mérito meu, não é mérito da minha esposa. Cara, a gente não tem mérito nenhum. É simplesmente porque a gente decidiu acreditar numa única palavra que Deus falou. E comigo, essa palavra, quando eu estava dentro da casa da minha sogra, Deus falou comigo 12 vezes.
E eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal. E você pega em outras versões, fala planos de fazer prosperar. E por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede a Deus. E eu sempre pedi a Deus uma única coisa. Eu nunca pedi a Deus, eu quero ser cantor, eu quero ser pastor, eu nunca pedi isso. Mas uma única coisa eu pedi para Deus. Eu quero ser provedor do reino. E provedor do reino tá ligado a isso, ser usado. Porque muitas das vezes eu tinha um recurso só. E tinha ofertas na igreja que precisava, a gente estava num período de construção. Precisava de tal recurso. E eu falei, cara, eu só tenho isso. Eu falei, vou dar tudo. Mas nós temos que pagar a conta. Cara, eu vivo hoje. Vivo hoje, o amanhã pertence a Deus. Porque eu não preciso ter medo. É que nem eu te falei, o medo, ele paralisa os crentes. O medo é que nem ontem eu pesquisei, o medo nada mais é o quê? É um sentimento. Medo é sentimento. E fé não é sentimento. Fé é uma convicção. É isso que eu falo, cara. Se Deus fala comigo, fala contigo, cara, por que a gente não avança? A gente prefere ouvir as nossas vozes internas, do subconsciente nosso, que é aquele negócio, você fala assim, você vai construir? Vou. Mas espera aí, você tem que fazer... você tem um recurso de tudo? Não tem. Eu só tenho o recurso do começo. Mas como que vai terminar? Cara, você não precisa entender como que vai terminar. Se Deus te deu uma palavra, vai, avança. A palavra de Deus fala que Ele é dono do ouro e da prata. E o que eu sempre falo, o tanto que é discrepante, né? É uma coisa surreal que eu falo com Deus. O que é importante para mim hoje, e para você, hoje para as pessoas, nada mais é o que? Hoje é importante o recurso, dinheiro. Dinheiro é importante para todo mundo. Só que aqui tem um negócio, na Bíblia fala que lá em Apocalipse, que lá quando a gente estiver na glória, aquilo que é importante para mim e para outras pessoas, que é o recurso financeiro, lá é nada mais é rua. Lá nós vamos andar em cima. Você tá entendendo? Para Deus não tem significado. E Luiz Hermínio sempre fala isso. Uma caneta Bic e um avião, para Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. É que é tal negócio. Eu decidi caminhar no sobrenatural e eu vou viver o sobrenatural de Deus. Agora, se eu não decidir viver a minha vida pautada naquilo que a minha mente fala, naquilo que meu coração tá falando, cara, você vai viver a sua vida que você vive no dia de hoje, preocupado. Todos os dias preocupado. Como que vai acontecer? Eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Se torna escravo. Escravo. Hoje, dentro das igrejas, 90% das pessoas são escravos. Escravos dos seus próprios desejos. E é o que eu sempre falo, cara. Avançar com Deus exige tudo. Que Deus vai te pedir tudo. É doidura? É. Como? Cara, só faz. Você disse que orou a Deus não pedindo ministério pastoral, cantor, mas Senhor, me dê dinheiro para que eu mantenha o reino, né? Isso. E louvado seja Deus, porque Deus lhe prosperou e você tem andado em cima desta palavra. Com certeza. Mas existe uma classe de pessoas que também oram assim. E quando prosperam, não tem coragem de cumprir a palavra que ele mesmo pediu a Deus. É bem isso. Então não adianta só nós prosperarmos. O coração, ele tem que estar voltado para Deus. Jesus, ele diz assim, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. E eu me lembro que na construção aqui, na nossa igreja, nós começamos a nos conhecer naquela época, né? E por algumas vezes você passou por aqui, pegou o boleto ali e pagou. Nós estávamos comprando algumas coisas nos dias. Se não me engano, tinta era uma delas. Você pegou e pagou. Foi. E assim, algo até constrangedor para quem está perto, né? Porque nossa amizade estava se formando ali. Sim. Mas hoje eu entendo que aquela atitude, ou melhor, as suas atitudes, são movidas por obediência àquilo que você orou a Deus. Sim. E eu fico pensando, o Johnny, que hoje as pessoas que convivem com você podem olhar e falar assim, o Johnny é doido,
o Johnny é ousado. E eu escrevi aqui que ousados não é agir pela fé. Isso deveria ser algo comum, normal. No nosso meio é. Mas hoje, Mas não é. uma pessoa que age diferente dos demais naturais, ele é doido. Capaz que você já deve ter ouvido muito isso ao longo da sua vida, até mesmo porque quando você toma algumas atitudes, você toma grandes atitudes, financeiramente falando. Tem também esse círculo de pessoas que rodeiam você ali dizendo que você é doido, o Brasil não vive um momento legal, mas isso não pode impedir o homem de Deus. É que eu sempre falo, eu não devo me mover nas circunstâncias do meu país, né? Eu devo me mover nas circunstâncias de onde eu vivo, dos céus. Né? É isso que eu caminho. Por quê? Eu sempre falo isso. Se você pegar hoje os últimos 3 anos, a gente tem vivenciado algo surreal, né? Jovens com 20, 25 anos alcançando o seu primeiro 1 milhão, né? Uhum. E todo mundo hoje está fissurado nisso, conquistar seu primeiro 1 milhão, seus 10 milhões e aquilo. E eu trago isso no meu coração. Eu quero ser lembrada pela minha filha, pelos da minha casa, que, o Johnny aos 35 anos eu consegui ofertar 1 milhão. Eu não quero ser conhecido pelo aquilo que eu conquistei, mas pelo aquilo que eu investi no reino de Deus. E reino de Deus nada mais é vidas. Entende? Não tá ligado a 4 paredes, mas tá ligado, chama-se vidas. Cara, porque é que eu falo, não adianta Deus te prosperar se Ele vai te perder. Hoje muita gente, Deus, se você me dá dinheiro, eu vou fazer tal coisa. Cara, Deus não precisa te dar dinheiro, comece com o que você tem. E nem é persuadido por isso. Né? Entendeu? Comece pelo que você tem. Deus não precisa te dar 10 milhões na conta pra você começar a ofertar na vida de alguém. Às vezes 10 reais que você oferta, você já muda a vida de uma pessoa. Você tá no sinaleiro, 2 reais que você dá pra pessoa, você já muda a vida de uma pessoa. Mas vai comprar PIN, cara. O que ela vai fazer com o dinheiro já não sou eu. Já não é problema nosso. A Bíblia fala, dá esmola, eu dou. A Bíblia fala de 5 tipos de ofertas, cara. Pratique-as. Quer ser bem sucedido? Pratica. Dízimo, oferta, esmola, missão. Primícia. Primícias. É isso. Em pleno ano 2024, ainda existem pessoas discutindo se dízimo é do Novo ou do Antigo Testamento. Eu já nem entro nesse pauta. Nem eu. O que eu sempre falo, cara. Dízimo é certo ou errado? Cara, depende da sua maturidade. Depende daquilo, da sua intimidade que você tem com Deus. A minha é certo. Minha esposa bate muito nessa tecla. Bem, entrou dinheiro na sua conta, a primeira coisa que você faz, já manda o dízimo pra minha conta. Eu já mando. Aí vem aquela pergunta, né? Por que faz só na vida do Johnny? Não é porque faz só na vida do Johnny. Deus faz na vida de quem é fiel. De quem é fiel. E vive o princípio. Viver princípio. E eu sempre falo, se hoje você quebra um princípio, lá na frente, meu pastor, o pastor Douglas sempre fala isso. Se hoje você quebra um princípio, lá na frente, o princípio vai te quebrar. É simples. A conta chega, né? Chega. É a lei da semeadura. Não tem como eu plantar soja e colher milho. Não tem como eu plantar avareza e colher bênção. Cara, não é. É onde está o seu coração. Que o senhor falou, onde está o teu coração? Ali também está a sua riqueza. Eu sempre falo isso. Deus, Ele nunca vai te pedir aquilo que não te custa. Eu sempre tenho isso comigo, não adianta. Deus vai sempre te pedir aquilo que te custa. E o que te custa? Às vezes não é questão de dinheiro. Dinheiro às vezes não pega muita gente. E eu falo, dinheiro não me tem. Mamon, ele nunca vai me ter. Porque eu escutei essa frase da André Fernandes, ele falou uma coisa. Números, saldos, positivos ou negativos, são só números. Isso não interfere quem eu sou com Deus. Isso é forte. Entendeu? São só números. Aqui tem um negócio. Eu tô alegre porque eu tenho dinheiro na conta. Eu tô triste porque eu tô sem dinheiro. Cara, dinheiro não me movimenta. A minha alegria tá simplesmente em Cristo, cara. Porque eu sei de onde Ele me tirou e eu sei aonde Ele vai me levar. Eu sei o resultado final. O que Ele tem feito, né? É o que eu falo, é o que Ele tem feito. E caminhar com Deus é isso. Você tá achado como doido, cara? É pegar uma casa quitada e vender, e aí? Você é doido, cara? Falar em pegar uma casa quitada e vender, eu tive na sua casa, vi lá que ficou, pra glória de Deus, uma excelente casa,
Quando você começou aquela construção, você tinha alguma quantia já garantida em conta para fazer aquele projeto ousado? Não. Eu tinha um recurso que dava para fazer a metade daquela casa. E você, com a E metade, por foi 3 embora. vezes o dinheiro acabou. E por 3 vezes a minha esposa, você não vai fazer o financiamento? Você não vai no banco pegar? Eu falei, não, eu tenho uma palavra. Eu fui para ela. A confia. lógica dizia para parar, Sim, não. mas a palavra... Pastor, chegou sexta-feira, dia de pagamento de pedreiros, e eu tinha 5 mil na conta. Eu paguei o pedreiro e me sobrou 1.273 para outra semana. E naquilo já vem a consciência, a lógica nossa, e porque assim, alguns falam assim, cara, é imprudência. É imprudência quando você não tem uma palavra. Exatamente. Mas a partir do momento que Deus falou contigo, cara, não se chama-se imprudência, se chama-se fé. É acreditar. Eu tinha um apartamento. Eu conheci ele do lado de fora. Eu fiquei 8 meses tentando vender ele. E na sexta-feira, que ficou com um saldo de 1.273, eu recebi uma oferta de 2 pessoas. No apartamento. Aí a Lorena, mas não dá pra gente vender essa semana. Eu falei, bem, segunda-feira o dinheiro tá na conta. Ela falou, se você tá falando, então tá bom. Eu falei, segunda-feira o dinheiro tá na conta. Na segunda-feira eu fechei com uma moça o apartamento e ela já me deu o sinal, o dinheiro tava na conta. E foram durante 3 vezes esse processo. Vamos parar a obra? Eu falei, não vou parar. Aquela obra eu comecei ela em 1 ano, eu fiz a casa em 1 ano e 2 meses. Em 1 ano e 2 meses aquela obra nunca teve um dia parado e nunca faltou um recurso para terminar aquela casa. E só material de primeira qualidade. Sim. Eu tenho falado isso muito aqui na igreja, Johnny, sobre Isaías 1,19. Se quiserdes e me obedecerdes, tereis o melhor, comereis o melhor. Então eu tenho pregado aqui, liberando palavras bíblicas, porque não pregamos a teologia da prosperidade. Sim, que tem poluído o evangelho. É o que mais tem. Mas pregamos uma teologia da obediência. Então eu tenho dito aqui na igreja, Deus não tem material inferior. Eu tenho pregado contra réplicas de marca. Eu tenho batido muito sobre isso. Mas uma pessoa que não se apodera da verdade, ela vai sempre ter o plano B, o plano C e assim por diante. E em tudo isso, compra o piso mais barato. Deus não é glorificado nisso. Eu não sou. Aquela casa eu fiz como o Provérbios falou. Eu fiz orçamentos. Em tudo lá que você ouviu aqui naquela casa, eu tenho 3 orçamentos. E eu sempre pratico isso, 3 orçamentos. Ah, vai no melhor preço, fato, mas material... O melhor material. O melhor. Aqueles pisos são os melhores. Não é pra minha glória, mas é que é o negócio. Eu decidi acreditar numa palavra que Deus me falou. E você já vai vender a casa. Já tá à venda. Deixando claro que você não é construtor para vender. Não, mas tá bem escrito. Eu faço isso. A gente tem 7 anos de casado, eu e minha esposa. E ela sempre fala, 7 anos de casado, 7 mudanças. Isso. E eu caminho dessa forma. Porque eu entendo na onde que Deus tem me levado com isso. Ela teve um sonho, ela falou, bem, por que você não faz isto? Por que você não investe nisto? E muitas das vezes eu reluto contra o meu próprio eu, porque homem ouvir mulher é muito difícil, porque na nossa mentalidade, na nossa criação, a gente sempre tem aquilo, cara, a mulher, cara, falando, te mandando, a mulher te mandando. Eu falei, cara, eu sempre falei isso, até teve 2 jovens agora, que foi lá em casa nos convidar para casamento e ser padrinho. E uma orientação que eu falei para esse jovem, que é o Vitor, eu falei, cara, quando você casar, ouve a sua esposa. Porque não adianta, a mulher é administradora. A mulher tem uma visão muito mais ampla do que o homem. Isso é verdade. Isso Deus deu para elas, não para o homem. O homem é um ótimo executador. O homem é aquele que pega e sabe fazer muito bem. É o provedor. É o provedor. E eu falo, pastor, minha vida só começou a dar guinada depois que eu comecei a ouvir a minha esposa. Porque eu era um tipo de pessoa que não ouvia. Eu sempre relutei, orgulho. E é o que eu tava até ontem escutando uma palavra do Luiz Hermínio e falo, o orgulho é o maior mal do tempo de hoje. Porque o orgulho te para, o orgulho te trava.
E não adianta. E eu comecei a ouvir ela falou, bem, por que você não faz isso? E eu relutei. Eu falei, amém. E eu fui num culto que lá nós temos mesas, né, na nossa igreja. Cada 2 meses a gente tem mesa que a gente reúne na determinada casa, que é como se fosse uma célula. E o irmãozinho que eu gosto muito, que é o Danilo, falou comigo, falou, Janinho, eu tinha comentado com ele que era a proposta, que eu tava na ideia. E eu vou te falar um negócio, eu nunca senti tanta presença de Deus quando aquele irmão falou isso. Ele falou, cara, faz que Deus tá contigo. Cara, bastou ele falar uma vez comigo, faz que Deus tá contigo. E eu senti que era Deus falando. 15 dias depois a minha esposa veio testificando. Eu falei, opa. Que é o projeto. O projeto da esquadra. Que você me mostrou ontem. Aí, é ousado? É. Tem o recurso? Eu não tenho. Mas final do ano tá construída. Esse ano agora? Esse ano. Em dezembro tá tudo pronto. Ah, faz parte. Faz por parte, não. Projeto completo. É isso. É decidir caminhar dessa forma. É loucura, cara? Não é. Eu tenho uma palavra. Pra você é o normal. Loucura é quem recebe uma palavra e não faz. É bem isso. Cara, é o que eu sempre falo, cara, a palavra de Deus, Filipenses, eu até anotei 4,19. Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. Salmos também nos fala, eu nunca vi um justo mendigar o pão ou a sua descendência passar fome. Falei, cara, então peraí, a gente tem palavra. A Bíblia, eu falo, cara, isso aqui, ó, é meu livro de regra, meu manual, é minha vida que é pautada na palavra de Deus. Porque aqui fala pra mim o que eu posso ter, aqui fala pra mim quem eu sou, e aqui fala pra mim o que eu posso. E fala o que você também não pode, né? Você tá entendendo? Então tudo é uma decisão de acreditar. Se Deus fala que eu posso, cara, tudo posso naquele que me fortalece, cara. Quem me fortalece é Deus. Deus fala que eu tenho, cara. A palavra de Deus fala que Ele se fez pobre para nos tornar rico. É decidir caminhar nessas palavras. É uma convicção. É o que eu sempre falo. A gente prefere ter um youtuber, um TikTok que fala muito mais ao nosso coração do que a palavra de Deus. É que eu sempre falo, com o que você gasta tempo? Se você pegar hoje, a maioria dos nossos jovens hoje é 6, 7 horas, 8 horas, passa até mais numa rede social. Cara, passa 2 horas por dia com isso aqui, ó. Se sua vida não muda, se as suas decisões não mudam. É por isso que eu falo, eu tinha Instagram, cara, eu não tenho mais porque me tomava tempo. E tudo que me toma tempo demais, eu falei, cara, esse tempo que tá me tomando eu vou gastar com Deus. Porque se eu tenho capacidade de gastar 2, 3 horas com uma rede social, por que eu não gasto 2, 3 horas com uma palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é que nem o senhor falou, Deus fala o tempo todo. É como é que tá os seus ouvidos, quem você tá ouvindo. Porque se você ouve a palavra de Deus, você vai ousar. Fato. Agora se você ouve o dia inteiro YouTube, TikTok, fica fazendo aqui as gracinhas, buscando, faz corte pra ganhar dinheiro, cara. Faz o básico com Deus. Porque se você for ver o que o mundo tá acontecendo, o povo tá ficando rico. Mas espera aí, quem tá dando a eles? Eu sempre falo isso, eu aprendi isso esse tempo atrás, eu falei, cara, isso é profético. Quando Deus saiu do jejum de 40 dias, o diabo tentou ele com 3 coisas. E uma das coisas que o diabo tentou ele chama-se riqueza. Então tem muita gente hoje que está no sucesso, no auge, que não foi Deus que colocou. Certeza que não. Você tá entendendo? Aí foi o diabo. Mas aí um filho de Deus, olha, cara, o cara viaja para Maldivas, o cara faz isso, o cara é um drogado, o cara faz isso tudo e tá viajando para cima e para baixo. E eu que sou filho do rei, tô passando essa miséria. Mas a miséria que tá passando é porque você decidiu passar. Porque se você acreditar naquilo que Deus falou para você, cara, você vai viver o melhor. É o melhor dessa terra. Inclusive, no Salmo 73, Asaf quase pirou, né? Porque ele começou a fazer esse tipo de comparação. Cara, eu não tenho que comparar. Ele olhava o ímpio prosperando e ele vivendo de mal a pior.
Aí em determinado momento o Salmo 73 ele fala, até que eu entrei na casa de Deus. Ou seja, fora da presença de Deus é uma vida de comparações. Sim. E Deus não tem isso para nós. O apóstolo Paulo, até anotei aqui, ele escreve na segunda carta para Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, ele fala, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E ontem eu dizia no culto o seguinte, quem não vai até o fim se acovarda consigo mesmo e com o Deus eterno que acreditou em nós. Mateus 24:13, Jesus fala, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a pessoa que hoje ela não tem uma mente transformada, ela não tem isso aqui que Paulo está dizendo para Timóteo, ousadia, poder, amor e equilíbrio, ela desiste. E vai culpar Deus, vai culpar a igreja, vai culpar os políticos. Mas nunca culpa ela. Nunca culpa a si mesmo. Mas aí entra o que você disse sobre o orgulho. Aí entra o orgulho pessoal. Por isso que eu falo, as pessoas preferem hoje viver uma vida de comparação, porque nada mais é. Se você entrar no Instagram, você vai ver fulano, ciclano, beltrano, todo mundo você vai ver. E tudo bem postando as fotos, ótimo. Mas é o que eu falo, cara, fotos mentirosas. Beleza, pode ter essa riqueza tudo, mas, cara, eles não têm uma coisa que eu e o Senhor tem. Cara, dentro de mim hoje, dentro do Senhor, hoje habita o Espírito Santo. Velho. Toda hora, glória a Deus. Você tá entendendo? Cara, a maior riqueza que eu tenho, cara, é o que eu sempre falo. Eu não quero deixar riqueza pros meus filhos. Eu quero deixar legado. Eu quero ser um cara que meus filhos vão poder olhar pra mim e falar assim, cara, meu pai era fissurado com Deus, era apaixonado. Eu sou louco com Deus, cara. Porque eu sei o que ele faz com a minha vida. Aí o que eu falo, como não amar um Deus desse? Que você olha pra trás, é por isso que eu falo, cara, todas as vezes, às vezes eu tô passando dificuldade, eu tenho dificuldades, mas eu paro naquela dificuldade e olho pra trás e eu sei de onde ele me tirou e eu falei, cara, é mais um processo, logo passa, vamos avançar. Por isso que eu falo, tome cuidado muito com a boca, não murmure, não, de maneira alguma você vai ver da minha boca murmuração. Se eu ficar em silêncio é porque, cara, eu prefiro ficar em silêncio do que ficar proferindo palavras que às vezes não vão agradar o coração do meu pai. E é isso, cara. Aí as pessoas se pegam tanto a essa comparação e não vivem aquilo, porque endeusa muito uma vida de uma fulano, do ciclano, e não vivem aquilo. De repente começa o quê? Se frustrar. E quando eu tô frustrado, eu começo a murmurar, eu começo a culpar, que nem o senhor falou, as pessoas, a igreja, o pastor. É porque o pastor não ora por mim, cara, não adianta. Deus falou, que nem o Douglas falou no Café da Aliança, Deus falou com você, se até hoje Deus tá em silêncio, é porque até agora você não cumpriu aquilo que Deus falou pra você. E tá esperando uma resposta. Ele tá esperando, cara, Deus vai esperar uma resposta nisso. Quer viver o sobrenatural? O que você tá disposto para viver o sobrenatural? Ah, você quer viver riqueza? Beleza, Deus te enriquece, mas se Deus te pedir essa riqueza, você está disposto a dar essa riqueza? É que nem aquele jovem que foi diante de Deus e falando, pai, como que eu posso herdar a vida eterna? Jovem rico. Ah, mas tudo bem, ele praticava tudo. E, cara, se você prestar atenção, pastor, ele praticava tudo. Ele não falou que praticava tudo. Obedecia os mandamentos. Obedecia os mandamentos, tudo certinho. Deus foi lá na ferida dele, riqueza. Mas espera aí. Ele não falou que cumpria tudo? No versículo anterior ele falava que cumpria tudo. Mas espera aí, não cumpria. Porque qual que é o primeiro mandamento? Ama a Deus. Acima de tudo. Então espera aí. Existia uma raiz ali nesse jovem de quê? Orgulho. Que ele se sentia orgulho de tudo aquilo que ele tinha e do conhecimento que ele tinha da Torá naquela época. A primeira coisa que estava ligada ali nele era orgulho, porque a palavra de Deus é bem clara para mim. Ama ao Senhor Deus acima de tudo, de todas as coisas. Deus não queria fazer ele ficar pobre, não. Deus só queria mostrar para ele onde estava o coração dele. E muitas das vezes é isso. As pessoas tanto pautam nisso, eu quero viver uma vida de carreira de sucesso. Beleza, Deus pode fazer você um médico muito bem sucedido, um dentista muito bem sucedido, mas se Deus pedir a sua profissão, você está disposto a dar a sua profissão? Deus falar assim para você, ó, hoje você tem uma caneta, você é
Você é o presidente do Brasil. Eu te dei uma caneta nas suas mãos. Troca a caneta por um cajado, você quer? E aí? Foi da mesma maneira que quando ele pede a Abraão, né? Isaac, me dá o teu filho, o teu único filho. E para mim, Abraão é uma escola, né? Uma faculdade. Faculdade. Porque você vê, cara, o único filho, o que ele mais amava. O da promessa. Tá entendendo? E aqui é o negócio. Qual que é a nossa promessa hoje? E se Deus pedir a minha promessa hoje? Eu olho hoje, cara, eu tenho a Melina. Cara, eu olho pra ela, é surreal o tanto que transborda o amor. Ela tá com qual idade, sua filha? Ela tá com 5 meses. 5 meses. E eu já amo ela surreal. E eu fico pensando, se Deus me pedir. Tá entendendo? Será que eu vou estar na mesma posição de Abraão? Será que eu vou ter a mesma resposta? Porque eu sei que se Deus me pedir qualquer coisa voltada à riqueza, vai. Material, né? Mas sabia que tem pessoas que não têm essa mesma fé? Que se Deus falar com ela assim, ó, deposita na conta da igreja tudo que você tem na sua conta, a pessoa não deposita? Não. Dê tudo que você tem para a obra missionária e a pessoa não dá? Não faz. Aí quer ser próspero. Quer ser próspero, quer ter dinheiro. É o que eu sempre falo, Deus te abençoa. É que a Luísa me fala isso, Deus te abençoa, não é quando Ele te dá. É quando Ele te pede. Que aí vai ver onde está seu coração. Porque é aquele negócio, deposita tudo, você tem 1 milhão, você depositou 1 milhão. Cara, você não vai mendigar, porque aqui a palavra de Deus fala. Eu nunca vi um justo mendigar um ponto. Cara, você não vai mendigar. Aquele 1 milhão seu pode virar semeadura, cara. É uma semente que você lança e aquela semente ela pode multiplicar 30, 60 e até 100. Né? Nós tínhamos um Corsa 95. E na época nós já havíamos adotado os nossos 3 filhos. Uhum. E havia nascido a nossa filha biológica, Alessandra. E teve uma manhã de domingo, que era Santa Ceia, e nós sempre fazíamos aqui na igreja uma consagração. E eu me lembro que nós estávamos andando 6 pessoas da minha casa para cá, em um carro de 5 lugares. E nesta manhã, o próprio Deus falou comigo, dê o seu carro de oferta para a igreja. Eu ouvi e na mesma hora eu disse para a Estela, esposa, Deus pediu o nosso carro. A minha parte eu já dei. Agora, se você não quiser dar, fica de sós com Deus. A resposta dela foi instantânea. Quem disse que eu dependo de Corsa? Nós vamos ofertar. Tá bom. Naquele dia, à noite, nós ofertamos o nosso carro. Aonde veio o milagre? A Estela tinha 2 lotes de herança para vender numa cidade bem longe de Patos. E ela disse assim, se eu achar 10 mil reais nesses lotes, valia muito mais, eu entrego. Eu não quero ter nada me cansando. E ligou um homem para ela, morador da cidade, diz, você que é a dona desses lotes? Sim. Eu tenho uma proposta para lhe fazer. Se você quiser, os lotes são meus, mas eu não aumento valores, coisa assim. E ela correu a proposta. Eu te dou 70 mil nos lotes. Ela queria 10. Ela queria 10. Eu vou te dar 60 mil à vista. E 10 mil eu te entrego quando os documentos ficarem prontos. Aí os lotes são seus. Aquele Corsa virou um Fiat Doblô. Nossa, é o que eu falo. 2013 para 6 lugares. Para 6 lugares. O que eu precisava. E Deus, Como é que explica isso? Ninguém explica. Existe um louvor que o título dele é Ninguém explica Deus. Preto no branco. Preto no branco. E naquele dia, naquela manhã de consagração, quando nós chegamos em casa, um dos 2 filhos nossos havia ficado em casa. E nós levamos alguns marmitex para comer. E eles abriram a porta numa alegria eufórica. Que tinha ido uma pessoa lá e havia abastecido nossa casa com muitas cestas básicas. Uau. Johnny, só vai viver milagre quem é desprendido das coisas. Quem obedece o que Deus fala. Quer viver milagre? Cara,
anda no sobrenatural. Quer ver a despensa ser cheia sobrenaturalmente, cara? Teve uma vez aqui na igreja que eu disse, eu vou parar de contar o que Deus faz na minha vida. Até mesmo porque nem todo mundo entende. É bem isso. E Deus falou comigo, por que você vai deixar de falar o que eu faço na sua vida? Uau. Eu vou contar tudo porque eu sou empolgado. Mas Se Deus me enviar R$1, eu conto. Se Deus faz algo da minha vida, eu faço questão de contar. É o que eu sempre falo, as coisas de Deus você não entende. E é bem isso. Eu e minha esposa, a gente não consegue explicar. Uma certa vez, a gente precisando pagar umas contas. E faltava 15 dias ainda pro meu pagamento. Eu falei, não, tá arrochado. E eu falei, eu não vou procurar ninguém para me emprestar esse dinheiro. Num domingo, minha esposa e minha sogra foi passear no bosque lá da cidade. Minha esposa me liga, bem, eu recebi uma TED. Eu falei, TED hoje, dia domingo, você tá ficando meio doida? Eu falei, não tô, é TED. E era praticamente o valor que a gente precisava. Aí eu falo, cara, eu falei, bem, entra lá no banco, vai lá, rastreia da onde é, e a gente mandou mensagem para saber de quem que era pra gente fazer a devolução. O banco não conseguia rastrear de onde veio o recurso. E o banco falou, TED não é feita finais de semana, TED é só dia de segunda a sexta até as 3 horas. E o dinheiro caiu no domingo, 10 horas da manhã, como TED. Aí, como é que eu vou explicar isso? O valor que você precisava. Bem isso. Não, muito mais. Mais do que você precisava. Muito mais do que eu precisava. Imediatamente minha esposa já pegou, foi oferta. E ela ofertou. Eu falei, dá pro É um milagre porque... Porque eu falei, como não que encontrou. como que eu vou explicar isso? Se acesso ao banco dela não tem informações de onde veio o recurso. Não tem. Nem o banco, a gente ligou, o banco falou, não conseguimos rastrear. Aí a menina falou, isso é algo sobrenatural. Eu falei, cara, eu vivo nessa atmosfera de sobrenatural. Eu falei, então foi meu pai que mandou. Então ponto. Porque viver sobrenatural é isso, você não conseguir entender. Milagre não explica. Cara, não tem como. E eu sempre falo isso, cara, quer viver milagre? Quero. Traz Deus pra dentro primeiro. Porque quem faz o milagre é Ele. Você só vai caminhar junto com Ele. O milagre é Ele que vai fazer. Porque eu sempre falo isso, Pedro, cara, num mar revolto, que é o doido. A palavra de Deus fala em outras versões que parecia fantasma. Quem é o doido que quer bater de frente com um fantasma? Até que o demônio dos clientes hoje corre. Aí vai ver um fantasma, você vai estar querendo já junto com um fantasma? Não, se é tu mesmo, manda eu ter contigo, cara. Cristo só falou pra ele, então venha. Então peraí, a palavra foi lançada. Venha, era a plataforma para ele andar. Eu sempre falei isso, cara, venha ali, foi a ponte dele. E ele avançou e caminhou. Cara, é isso. Os crentes hoje das igrejas precisam disso. Essa convicção que tem um pai que supre todas. Ali não fala algumas, mas ali fala todas. Todas as coisas. Então, peraí, é Filipenses todas. 4:19. Você tá entendendo? É todas. Ali não tá falando, uma sim, outra não. Não, ali é todas. Mas depende de você. Eu quero ser um empresário bem-sucedido? Quero. E eu vou ser. Eu tenho uma palavra. Como que vai acontecer? Não sei. Só vou. Eu tenho isso comigo. E eu aprendi aqui contigo. Só vai. Quando eu tava construindo aquela casa, eu só falava isso pras pessoas. Só vai. E até pegou lá. O povo fala, Johnny, só vai. Só vai mesmo. Só avança. É que eu sempre falo, cara, não dá marcha ré, não. Se eu dar marcha ré, eu vou dar lugar na hora que eu olhar pra trás. Cara, é medo. Insegurança. Existe isso. É o que tá dentro de mim. Eu tenho que matar minha carne todo dia. Porque a carne, cara, a última coisa que vai converter no crente chama-se carne. E a carne é isso, insegurança, é medo, é o dia inteiro batendo. Cara, será que amanhã você vai ter um dinheiro pra pagar o boleto? Cara, eu nem preocupo. Eu não preocupo. Amanhã pertence a Deus, amanhã eu vivo.
Hoje eu faço o que me cabe hoje, eu vou fazer E hoje. Jesus ensinou isso com tanta clareza. Cara, eu vivo hoje, cara. E eu vou te falar um negócio, pastor. Eu aprendi isso nos últimos 2 anos. O meu hoje eu vivo na maior intensidade. E eu gasto e deixo-me ser gastado. É bem isso. Na maior intensidade que eu puder viver hoje, eu vou viver. Ah, tem que fazer isso? Faz. Ah, mas pra terminar? Faz, amanhã a gente vê. Que nem em Queslote. Que eu já te contei, cara, tá lá. Mandei limpar. 20 lotes. 20 lotes. Tá limpo. Essa semana pra semana que vem vai estar cercado. Já vou fazer o aterro. E vou começar a construir. Um grande projeto. Aí eu te falo, se você acessar minha conta hoje, tem um dinheiro? Não tenho. Eu não tenho. Mas ainda bem que Eu você não espera dar conta, né? Eu não espero de conta, eu espero de Deus. Eu apresentei pro meu pai. Eu tive confirmação, eu tive palavra. Cara, é só isso que eu preciso. Eu só preciso de uma palavra só. Deus fala assim, eu tô contigo, cara. Pronto, vamos embora. Tem que cavar até na China. Cara, Deus tá comigo. Eu tô com uma colher, eu tô cavando. Eu sei que ele tá comigo. É isso que a gente precisa ter, a convicção, cara. Deus precisa falar comigo uma vez só, contigo uma vez. Vamos viver o sobrenatural, vamos ser os crentes que vivem o sobrenatural. Vamos ser os crentes que nem Pedro, cara. Pedro passava a sombra do cara, curava. Velho. Você tá entendendo? Hoje a gente não vê isso. Eu já tentei imaginar várias vezes Pedro e João entrando às 3 horas da tarde no templo para oração e aquele pedinte, né, na porta. Todos os dias ele estava ali. E Pedro, olhando para ele junto com João, disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, levanta e anda. Em nome de Jesus Nazareno. A Bíblia diz que Pedro pegou ele pela mão. Imediatamente. Pegou pela mão, cara. Saiu pulando. É isso que eu falo. É que eu sempre falo. O senhor acredita que o morto pode ressuscitar? Creio. Você crê? Quantos mortos o senhor já orou no velório? Vai ressuscitar? 2. Quantos ressuscitam? Nenhum. Vai continuar. Continua orando. É sempre isso que eu falo. A gente acredita que está escrito na Bíblia, mas não pratica. Tá entendendo? A Bíblia fala que se fosse para enumerar todos os milagres de Cristo, Jesus, não teria folha suficiente para escrever. Tem noção? Pera aí, se a sombra de Pedro curava, imagina a sombra de Cristo. E saber que a mesma unção que está em Cristo está em nós. Está dentro de mim, está dentro de você. É que eu sempre falo, cara, pega aquela mulher do fluxo de sangue. Ousada foi maior, foi ela. Muito. 12 anos sofrendo. 12 anos sofrendo. Ela foi pelo chão. Qual que era o risco que ela tinha ali de ser pisoteada e morrer? Totalmente. Você tá entendendo? Cara, é um risco. Assuma o risco. O que falta pra mim, pra você e pra muitos hoje da igreja é isso. Assume o risco. Mata no peito. Meu pastor José Rodrigues, ele disse que quem vive da fé tem que correr o risco. Tem que correr. Ah, se não acontecer, não tem problema. Mas a nossa geração, ela quer muito uma segurança física. Mas a maior segurança, eu tô cansado de bater em cima disso aqui na igreja. É palpável. A maior segurança que nós temos tá aqui. É a palavra de Deus. Tá aqui. Hoje todo mundo quer uma segurança, quer uma carteira de trabalho assinada, quer um plano, quer isso. É errado? Não. Mas isso não é a nossa segurança. A sua segurança tá numa carteira assinada? A minha segurança está no céu. Pronto. Cara, é que ó, o povo quer hoje, quer isso aqui, ó, quer pegar. Se eu pego, eu confio. Se eu não pego, é a mesma coisa. Eu falo, Deus tá aqui. Eu vejo. Não vejo, mas eu sei que ele tá aqui. Fé. É fé. É uma convicção. Essa convicção tem que ser gerada dia após dia dentro de mim, dentro das pessoas. É por isso que eu falo, cara, para de ouvir muitas pessoas, muitas vozes. Para de ouvir muito isso, começa a ouvir só isso aqui. Mas quem quer ouvir muitas vozes, eu já percebo isso como experiência pastoral, é quem não gosta de ser confrontado. É bem isso. Quem não quer um confronto, quem não aceita o não, ele vai ouvir muitas vozes. Aí eu vou só falar um negócio. Eu amo um confronto. Eu gosto. Quando se fala principalmente da casa do Senhor, eu vou de frente. Sabe por quê, cara? Eu não deixo levar as coisas de Deus de qualquer maneira.
Em um confronto você tem duas opções, né? Ou vai ganhar ou vai perder. Mas já tem gente que para não perder já sai do confronto. Já sai do confronto. Não vou me dispor. Já perde saindo. Ah, não, se tá sendo dessa forma, eu não vou me dispor, cara. Se for necessário se me dispor. É pro reino. É alinhamento. É o que eu falo. Alinhamento, ele te traz maturidade. Quer ser maduro? Quer caminhar mais léguas com Deus, cara? Ouse. E a Lorena vai na mesma vibe sua. Bem isso. Porque a Lorena... No início, a primeira casa que eu vendi, ela achou meio doida. Mas eu falei pra ela, olha, eu nunca ouvi a voz de Deus dessa forma. Eu estava na porta de casa, varrendo a porta da minha casa. E Deus falou assim pra mim, pinta a casa e anuncia. Eu cheguei pra ela e falei, olha, você acreditando ou não, vou te falar. Deus falou comigo assim, ó, pinta a casa e anuncia. Pra quê? Eu falei, vou vender a casa. O que você vai fazer com o dinheiro? Não sei ainda. Ela falou, você tá ficando doido? Eu falei, não tô. Eu sei discernir quando Deus fala comigo e quando é minha voz interna. Ela falou, então tá bom então. Pinta. Procurei um corretor na cidade. O corretor falou, você vai vender essa casa por uns 420 mil. Eu falei, é? Eu falei, não, tá bom. Entrei na OLX, olhei os valores das casas, padrão da minha mais ou menos, falei, cara, eu vou anunciar pelo dobro desse valor que ele falou. Eu falei, se Deus tá no negócio, vai vender. E ele falou assim, e essa casa sua vai demorar a vender, viu? Demora uns 6 meses pra nós vender. Eu falei, demora, sai daqui. Anunciei eu mesmo. E um cara me procurou. Eu falei, quanto você quer? Uma médica e um engenheiro. Eu falei, eu quero 780. Você pega um apartamento? Eu falei, pega, quanto você quer no apartamento? Quer 320. Eu pago 260 no seu apartamento. Ela falou, tá fechado. Em um mês. O dinheiro caiu na minha conta. Que era pra ser 6 meses, vendeu em um. Em um mês. Peguei o apartamento, mobiliei o apartamento, morei no apartamento 1 ano, que foi o prazo daquela construção. Porque quando eu vendi aquela casa, aquele recurso era para mim fazer uma faculdade. Eu tinha recebido uma palavra e uma palavra errônea. Por isso que eu falo, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quem que a gente palavra que recebe. Porque eu ia investir aquele dinheiro inteiro numa faculdade. Até que um dia Deus falou, eu nunca falei isso pra você. Isso foi uma pessoa que falou pra você. Não fui eu. Eu falei, cara, tamanho é o cuidado que a gente tem que ter em saber ouvir as profecias. Por isso que a palavra de Deus fala, julga a profecia, não profeta. E nesse tempo que vivemos, muitos são os profetas. É o que mais tem hoje. Eis que te digo, cara, tudo bem. Você tá passando por provação, tudo bem, cara. Todo mundo passa por provação, todo mundo passa por problema. Por isso que eu falo, julga a profecia. E eu julguei, e eu entendi isso. E eu falei, Deus, então o que eu vou fazer? Eu vou construir naquele tal bairro. Um bairro bem distante da cidade. Aí todo mundo falou, você é louco. Eu falei, cara, eu tenho uma palavra, eu vou caminhar nela. Construir aquela casa. Onde você mora hoje? O lote era vendido lá em média de 60 a 80 mil na época. Hoje os lotes lá tem lote de 200 a 700 mil por causa do investimento do hospital. E se tornou um bairro nobre, né? Mas foi o Johnny visionário? Não foi. Não foi o Johnny visionário. Eu sei reconhecer quando eu sou eu. Que eu falo, nem na minha vida praticamente nada sou eu. Na minha vida é tudo confiando na palavra de Deus. Dependência de Deus. Dependência. Mas você vai construir num bairro totalmente distante da cidade, na saída. Cara, tudo bem, vou construir lá. Construir. Hoje os lotes hipervalorizou. Subiu. Aí o que eu falo, como? Eu sabia disso? Não sabia, mas o papai lá em cima sabia. É essa que eu falo, cara, depender de Deus é isso. Imagina as loucuras. E eu quero que você deixe claro para todos que estão nos assistindo agora que a sua dependência de Deus não é só de conquistas, mas na sua vida devocional, de leitura, de oração, de consagração. Porque senão a pessoa pode pensar assim, eu vou depender de Deus na loucura, sem uma vida de relacionamento com Deus. Envolve relacionamento, por isso que eu falo, o que diferencia os grandes avivalistas para nós hoje chama-se relacionamento. Tempo de qualidade com Deus. É o que eu sempre falo.
A gente tem hoje tempo de qualidade com rede social, mas não tem tempo de relacionamento com o Pai, não tem tempo de qualidade com Deus. Cara, você quer falar com Deus, cara, aqui, ó, palavra, lê leitura. É que nem assim, cara, eu não tô entendendo. O Espírito Santo, eu vou ler a palavra de Deus, mas eu não tô entendendo. Cara, fala isso todos os dias. Uma hora ou outra, você vai ver Deus aparecendo em sonho pra você, te falando da palavra que você não entendeu. Cara, a palavra de Deus é revelada. Ele fala todo o tempo. É gastar tempo, é jejum, é oração? Eu gasto tempo. Por isso que eu falo, eu amo viajar. Porque um dos melhores momentos com Deus é dentro do carro. É eu e Ele. Nada mais. Eu ponho um fone de ouvido e eu não coloco louvor, não coloco nada. Eu coloco Bíblia para me ouvir. Eu aprendi isso, porque enquanto eu estou falando, orando em línguas, o meu subconsciente ele está vazio. E quando eu ouço a palavra de Deus, quem está ouvindo a palavra de Deus é o meu subconsciente. Uma hora ou outra, quando eu estou falando de Deus, vai vir aquela palavra que eu li determinada vez. Porque se você for ver, mais louco ainda, confiar numa palavra que Deus falou uma vez só, eu falo sempre isso. Pega Neemias. Deus falou com Neemias quantas vezes? Uma vez. Uma vez. E que Neemias foi taxado como o quê? Neemias está totalmente na posição que você está. Você está entendendo? Porque tinha uma alta posição. Neemias tinha um projeto e tinha uma palavra. O muro estava todo destruído. E é o que eu falo, se ajuntar uma população como ele fez para reconstruir os muros, cara... Em 42 dias. Tá entendendo? E é que eu falo, 2 pessoas ali, um deles ficava brigando com ele. Sanbalat e Tobias. E é isso que eu falo. A gente prefere ouvir Sanbalat e Tobias do que confiar. Aliar Neemias. Porque eu falo, cara, às vezes Deus não tá falando contigo, mas às vezes você tá caminhando perto de uma pessoa que tá sendo ousada, caminha com essas pessoas. Porque eu tenho dito isso aqui, John. É o que eu sempre falo. Não anda com desanimado. Não anda. Pessimista. A cara que fala o dia inteiro xingando, cara, não anda, você vai se tornar igual ele. É avarento, você vai se tornar avarento. Ah, ele trai a esposa, você vai trair sua esposa. Agora anda com cara loucos, apaixonado por Cristo Jesus, você vai se tornar um desses. E é o que eu falo, cara, eu seleciono muito bem. Eu falo, pastor, eu tenho poucos amigos. Eu não sou um cara que tem uma amplitude de amigos. Eu tenho muitos colegas, fato. Mas amigos de mesa próximos são poucos. E os poucos que eu selecionei são loucos. É que nem eu falo, você é louco pra mim, não adianta. O dia que eu cheguei aqui, como que vai conseguir? Não sei. O dia que você falou, cara, eu não aceito um banheiro menos top do que o de um centro de espírita. Maçonaria. De maçonaria. Eu falei, moço, mas você tem noção do preço da sua torneira que você tá comprando? Eu sei. Eu falei, cara, eu gostei desse cara, porque é a mesma vibe, é loucura. A gente tem que andar com pessoas doidas. Cara, doido por Cristo, por evangelho, por vidas. Porque isso vai te ativando. Agora, se eu ando com uma pessoa totalmente desanimada, cara, eu vou me tornar um desanimado. Vai cair pra trás. Vai cair. Cara, então fala para as pessoas, cara, caminha com a pessoa mais doida. Eu sempre falo, as pessoas às vezes chegam perto de mim, você quer caminhar comigo mesmo? Não, eu vou. Eu falei, então prepara, moço. É montanha russa, lá em cima, lá embaixo, e vamos embora. Como? Não sei, vai acontecer. É isso, cara. Mas, cara, aqui, ó. Bíblia. Gasta tempo com Deus. Gasta mesmo. Ah, a rede social, entra lá naquela quantidade de horas que você fica no celular. Cara, se passar de 2 horas que você fica numa rede social, exclua. Começa a gastar tempo com Deus. Charles Spurgeon, a gente pega Charles Spurgeon, eu gosto muito. E os grandes avivalistas, você pega o diferencial deles, cara. Eles levantavam pela madrugada. Eles oravam. Eles gastavam tempo com Deus. Eles tinham tempo de qualidade. Cara, é a mesma coisa. Se você tem tempo de qualidade com a sua esposa, cara, tudo é diferente. Tudo é diferente. Agora, não tenha tempo de qualidade. Aí vira nem vou falar o que vira. Você tá entendendo? É isso. Agora, vamos falar, cara, tenha tempo de qualidade com Deus. O céu abre, né, John? Não abre. Ele permanece aberto. Ele escancara. É chuvas de bênção. Ah, mas você não vai passar por provação. Vou, cara, mas o céu tá aberto. Eu tô passando por provação, mas eu sei quem tá do meu lado. Eu sei quem tá me levando. É que eu sempre falo, cara, provação não tá ligado, só a desgraça, a provação sempre tá levando. Eu sempre tenho isso comigo.
Uma provação, uma dificuldade que eu passo, nada mais é que Deus querendo elevar minha patente. Vamos embora. Falei isso aqui, terça-feira. Pode levar. Vamos embora? Mais um ponto? Vamos embora. É mais um tracinho aqui? Vamos embora. Dói? Bora pra cima, né? Dói? Não vou mentir, dói. Tem hora que você estressa. Avança. Só vai. John, muito bom falar com você. Nós estamos chegando aqui no final. E eu quero que você volte outras vezes aqui. O nosso tempo é meio curto para não se tornar um podcast mais extenso. Mas se tem algo ainda que nós não falamos, você tem liberdade de resumir para a gente. E assim que você terminar, nós vamos orar. E você vai orar. Amém. Liberando sobre o nosso povo, sobre o Brasil, aquilo que tem sobre a sua vida. Para que tenhamos mais Jones por esse Brasil aí. Homens que sedentos por Deus, que amam o Evangelho, que investem no reino e que não tem medo de andar sobre uma palavra. Amém. Bora. A palavra que eu deixo: não faça da sua crise o seu devocional. Porque as pessoas hoje fazem isso. A minha crise, a minha dificuldade, é o meu. A gente coloca nossos problemas como gigantes. Não coloca os seus problemas como gigante, mas simplesmente coloca o seu Deus como gigante. Mostra. Anotei aqui, ó. É isso. Tá anotado. Eu até anotei ela ontem. Olha que Deus falou isso no meu espírito. Cara, não faça da sua crise o seu devocional. Amém. É isso. Conselho dado. Deixa Deus fluir, gasta tempo com Deus. Pegue e volte, que nem meu pastor fala, volte lá atrás. Pega a palavra que Deus falou. Põe, a palavra que Deus me falou. O ponto final é esse. Para me chegar, eu tenho que avançar por aqui. Vai. Amém. Só vai. Só vai. Amém, John. Então, amém. Muito obrigado pelo seu tempo. Um beijão para Lorena. Um beijão também para Melina. Espero recebê-la aqui com toda a família. É muito bom estar com vocês, viu? Ore por nós. Amém. Nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai querido. Obrigado, Pai, por esse tempo, Pai, a qual o Senhor esteve presente aqui conosco, Pai. Nesse podcast, Pai, onde podemos, Pai, desfrutar e aprender um para com o outro, Deus. Neste momento, Pai, eu quero liberar, Pai, sobre todos os ouvintes, Pai, que está aqui, Pai, vendo esse podcast, Pai, um espírito, Pai, de ousadia, Deus. É isso que eu libero, Pai, sobre a vida desses seus filhos, Pai, um espírito de ousadia, e que eles possam entender, Pai, que existe um Pai que está cuidando de tudo e que eles precisam ter fé para caminhar e avançar dia após dia com o Senhor. E que eles possam viver ainda esse ano, Pai, o melhor ano da vida deles, Pai. Que eles possam viver o sobrenatural do Senhor na vida deles. Pai, em nome de Jesus, que oramos a Ti, te agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Então aqui nós terminamos o 21º podcast da Igreja Fé e Milagres, situada na Rua Ouro Preto 715, bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal. Um grande beijo e que Deus vos abençoe. Johnny, muito obrigado em nome de Jesus.